Eu quero compartilhar algo que tem tocado profundamente o meu coração e eu desejo que seja de grande proveito para a sua vida. Certa vez o missionário Hudson Taylor estava ministrando a palavra em uma igreja na Inglaterra e ele contou algo muito interessante. Ele disse que ele estava navegando certa vez e entre os tripulantes daquele navio havia um homem por nome de Pedro, e ele sentiu o impulso de levar aquele homem a conhecer a Cristo. Mas um dia, ele ouviu o grito de um homem que havia caído ao mar. E ele então pediu para que baixasse as velas do navio e começou a lançar esforços no sentido de salvar aquela vida que estava perecendo no mar. E ele percebeu que próximo do navio havia um barco de pescadores e ele gritou para os pescadores: "Nos ajude, por favor, um homem está se afogando ao mar, ele caiu mais ou menos ali." E os pescadores falaram: "Nós estamos pescando." E continuaram a lida deles. E Hudson Taylor, angustiado, agoniado, começou a falar: "Por favor, ajude-nos, ajude-nos, um homem caiu ao mar, está precisando da nossa ajuda, ajude-nos." E falou com os pescadores: "Eu pago vocês, eu dou $5 a vocês para vocês passarem a rede naquele ponto ali para salvar a vida de um homem." E os pescadores olharam e falaram: "Nós não iremos passar a rede se você não nos pagar pelo menos $30. O Hudson Taylor falou: "Eu não tenho esse dinheiro todo. O que eu tenho aqui é no máximo $14. E aqueles pescadores ficaram analisando a situação e depois resolveram passar a rede. E ao varrer aquele local pela primeira vez, eles conseguiram retirar o corpo de Pedro. Ao retirar e levar ao navio, Hudson Taylor fez todos os esforços para reanimar a respiração daquele homem, para trazê-lo de volta, mas todos os seus esforços foram em vão. E quando Hudson Taylor estava contando esta narrativa na igreja lá na Inglaterra, todos que estavam presentes ficaram indignados. E todos falaram: "Como é que pode pescadores tão insensíveis? Um homem estava morrendo a poucos metros deles e eles não fizeram nada e ficaram negociando." E Hudson Taylor, a perceber a indignação daquelas pessoas, ele fez uma pergunta. Ele perguntou: "O que é mais importante? O corpo físico ou a alma das pessoas?" E baseado no que o Hudson Taylor falou naquele dia, eu quero refletir com vocês ainda algo mais. O Hudson Taylor perguntou que o que era mais importante será o corpo físico ou a alma, e nós observamos que constantemente, eu poderia dizer diariamente, pessoas têm partido, têm perecido próximo de nós. E a pergunta que fica muitas vezes é: o que é que nós temos feito para salvar estas pessoas? Eu me recordo das palavras do Senhor Jesus quando ele disse em Mateus capítulo de número 28, verso 19 e 20, ele disse assim: "Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias." O mandamento de Jesus foi para que a gente pudesse ir, mas muitas vezes nós estamos tão ocupados com coisas do nosso dia a dia, com o nosso labor, como estavam aqueles pescadores, que muitas vezes a pessoa está perecendo ao nosso lado e a gente não está fazendo nada. Nós, ao ouvir uma história dessa, nós pensamos: eles poderiam ter parado um pouco, poderiam ter lançado a rede, poderiam ter evitado que aquele homem morresse. Da mesma forma, eu e você poderíamos evitar que muitas almas fossem para a perdição eterna. Mas às vezes nós dizemos: nós estamos pescando, o que é que nós vamos ganhar com isso? Que eu quero dizer para vocês: nós precisamos parar e refletir. No livro de Atos, capítulo 4, nós vamos observar no verso 12 que vai dizer que nenhum outro é salvação. Nenhum outro nome é dado debaixo dos céus em que devamos ser salvos, senão no nome do Senhor.
Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Muitas pessoas têm deixado de ir ao Pai porque nós temos estado indiferente quanto à situação, insensíveis como aqueles pescadores. Nós não queremos parar da lida que nós estamos fazendo para socorrer uma pessoa. Eu quero aproveitar e dizer para você, meu irmão, minha irmã, sobre o projeto de evangelização Missão no Lar. Nós temos aí as equipes. O nosso desejo é que todos nós venhamos fazer o ID de Jesus. Mas às vezes a gente fica pensando e dizendo, eu não tenho uma hora por semana para poder jogar a rede e salvar uma vida, e você vai deixar que ela pereça, assim como aconteceu com Pedro, onde aqueles pescadores, quando resolveram fazer algo, já era tarde demais, e nós temos um tempo que tem cada vez mais ficado mais curto, porque nós sabemos que não é mais tempo da gente cochilar, é hora da gente despertar. É hora da gente estar atento para salvar almas para o reino de Deus, e eu quero te chamar a fazer parte deste projeto. Participe conosco do projeto Missão no Lar. No livro de Tiago, capítulo de número 4, verso 17, diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que nós não venhamos cometer o pecado ou os pecados, principalmente relacionado à insensibilidade. Nós ficamos muitas vezes indignados com uma ação como aqueles pescadores fizeram com Pedro. E como é que nós temos sido com a nossa ação do nosso dia a dia? Que nós possamos usar o conhecimento de Cristo para salvar outras vidas. Muitas vidas estão precisando de nós. E eu quero terminar dizendo uma reflexão que Paulo deixou em Romanos capítulo 10. E se a gente ler do verso 13, 14, 15 em diante, onde ele vai dizer bem assim, no versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois o apóstolo Paulo vai perguntar como eles invocarão em quem não creram. E como é que eles vão crer em quem não ouviram? E como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E todos nós somos enviados por Deus. Lembremos das palavras que está escrito na Bíblia, no textuário da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e deu, e enviou o seu Filho. E nós precisamos nos colocar à disposição e demonstrar amor através das nossas atitudes. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale profundamente no teu coração e que nós possamos lançar a rede e salvar as almas perdidas, porque as almas, elas são imortais. O corpo físico perece, mas a alma é imortal. Que Deus nos abençoe.